Então, o nosso primeiro versículo é Hebreus 11:6. Sem fé, e lá ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, essa matéria, o principal princípio dela é nos ensinar o que está escrito. O justo viverá pela fé, em Romanos 11:17, que é o nosso segundo versículo, e a gente vai ler ele, 1:17. Para a gente viver pela fé, a gente precisa conhecer todos os aspectos. A gente tem que... Deus, ele quer que a gente usufrua de toda a obra consumada na cruz. Mas nós precisamos entender que se nós não tivermos a fé do tipo de Deus operando em nós, nós não vamos conseguir viver essa realidade da obra consumada na cruz que Jesus conquistou para nós. Aí, eu trouxe aqui está escrito na apostila. A definição de fé ela quer dizer assim, vou escrever para vocês aqui, no original, como é que está escrito. É pistes. Eu escrevi aqui no chat. Essa palavrinha aí, ela quer dizer primariamente. Ou seja, primeiramente a fé. A primeira coisa tem que ser a fé. Ela quer dizer, primariamente, persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Aí a gente vai lá naquele versículo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é sempre usada no Novo Testamento. Essa palavra pistes, ela é sempre usada no Novo Testamento com a fé relacionada em Deus ou em Jesus Cristo ou as coisas espirituais. Sempre que a fé no Novo Testamento está relacionada a Jesus, a Deus ou a coisas espirituais, eles usam essa palavra, pistes, no original. Então, aí a gente já entende que pistes é, primariamente, persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Essa é a definição de fé para a gente no original. Isso está em Hebreus 11:1, que fala assim, ora, mais um versículo, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Gente, eu não sei qual que é a versão que está aqui nesses versículos que eu estou lendo, que eles já estão na apostila. Porque são muitos, não dá para eu ir pegando na Bíblia Passion. Aí depois a gente faz isso, depois eu vou montar a apostila, aí eu mando na Passion, tá? Então, quer dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver, não. Fé é convicção do que você acredita. E pronto, acabou. Quando você tiver a convicção e crer realmente no seu coração, aí você vai ver. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Não esqueça aquela música mais que eu coloquei para vocês, que é a Estrada da Fé. Olha, agora o ponto que nós vamos estudar agora é a importância da fé. Por que a importância da fé? São 1, 2, 3, 4, 5 pontos. O justo viverá pela fé. Então, se eu não tenho fé, como é que eu vou viver? Isso está lá em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gente, esse versículo tem que ser uma realidade no nosso coração, como o ar que nós respiramos. Por quê? Nos tempos que nós temos vivido, né, que é o tempo dos fins, Jesus está chegando, se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir viver, a gente vai surtar. Mas quem vive na fé já sabe, já viu, e está tudo bem. Ontem eu, estudando com os amigos sobre isso, e ele falou comigo assim, sabe qual que é a evidência de uma pessoa que anda por fé? Uma evidência que você vê assim?
Eu falei, não, porque assim, ela é feliz. Uma pessoa que anda por fé, ela é feliz, você vê o sorriso nela. Eu falei, é mesmo? Porque quem vive por fé já sabe que deu tudo certo, já fez, já aconteceu. Se o que você quer vamos colocar, gente, exemplos materiais, porque é mais fácil. Se o que você quer é uma casa, pela fé, você já tem essa casa, você anda rindo de orelha a orelha, porque você tem a sua casa linda, maravilhosa, do jeito que você quer. Se é uma saúde, você anda em saúde, não interessa se você está sentindo dor, o que está acontecendo. A minha realidade é que o meu corpo é saudável, e começa a rir. Gente, quando acontece um problema muito, muito sério, eu começo a rir. Mas não é porque, tô rindo de nervoso, não, é porque eu peguei a unção do riso do Kenneth Hagin. Ela foi ministrada. O pastor Bud ria que rolava no chão, que foi quem trouxe o reino para o Brasil. Por quê? Isso é porque tanto que ele tem um livro escrito ha, 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 porque a gente ri da cara do diabo, e quando você está com problema, você tem que rir dele. No dia que o meu irmão morreu, eu queria rir, porque eu sabia que ele estava com Jesus, mas eu não podia. Isso eu sabia que eu não podia, que o povo ia me enterrar. Mas, gente, eu sabia onde ele estava, sabe assim? O mundo estava caindo, eu estou assim, Satanás, você perdeu ele, porque ele está com Jesus, não é com você. Sabe? Gente, não tem lógica. Lá no hospital, quando eu me internei para a cirurgia, os médicos falaram que eu ia morrer, que estavam tentando salvar minha vida, eu ficava rindo. As pessoas, quem me conhece assim, sabe do meu estilo de vida, sabe que está tudo bem. Quem não conhece, acha que eu estou louca. Mas é isso, porque quem vive da fé está rindo. Você não é o bobo da corte, não. Você só é a pessoa que sabe que você tem um pai que já resolveu todas as suas coisas, porque está escrito que o justo viverá pela fé. E você é justo porque você já foi justificado por Jesus lá na cruz. Que nós vamos estudar isso em justiça de Deus. Não vou falar agora, não pode. A palavra justo, olha só que interessante, a palavra justo nesse versículo significa aqueles que têm sido declarados justos pelo mérito de terem aceitado o sangue de Jesus como sacrifício pelos seus pecados. Nós aqui aceitamos o sangue de Jesus como sacrifício pelo nosso pecado. Nós somos justos. Então, nós vivemos por fé. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Ha, 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 ha. É nós, não tem para mais ninguém. Sabe? E fala, olha só como fala sobre essa questão da justiça. Em Abacuque 2,4, fala, ó, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque fala, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3,11. Cadê Gálatas 3,11? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gente, quem vive pela lei não vive pela fé, não. Não tem como, não. Porque pela lei você faz, a gente se encalou, pela lei você faz com esforço próprio. É você que vai lá, é você que vai vestir pano de saco, você vai andar descalço, sei lá, você vai subir no monte 15 vezes, descer 7, sei lá o que você vai fazer, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Isso não é fé, isso é justiça própria, braço. E Hebreus 10:38 fala assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele não se compraz a minha alma. Olha, 4 versículos falando a mesma coisa. É mais do que verdade. Que a gente aprendeu que 3 versículos, né, as verdades bíblicas que são, vamos dizer assim, tipo doutrinas, né, que são princípios, sempre vão ter 3 versículos falando sobre aquele assunto. Esse aqui nós já temos 4. Já está mais do que confirmado que nós vivemos pela fé, que nós somos justos. Aí, outra importância da fé, outro ponto. Somos salvos mediante a fé.
Isso está lá em Efésios 2, de 8 a 9. Está aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vou falar mais nada, né? Somos salvos mediante a fé. Que nós cremos em Jesus Cristo, cremos no sangue dele, que foi derramado por nós, somos salvos. Outro ponto. Sem fé é impossível agradar a Deus, como nós vemos em Hebreus 11:6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que esse não vem. Agora, outro ponto. Tudo diferente de fé é pecado. Isso está em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado sem comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Olha só, eu tive muito problema com esse, para entender esse versículo. Problema não, para entender esse versículo, por quê? Fala aqui, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. É o quê? É a dúvida. Não é que... o que acontece? Se eu for fazer uma coisa, eu não posso ter dúvida. Ele fala assim, tudo diferente de fé é pecado. Por quê? A última escritura, Romanos 14, 23. Porque aqui nesse versículo fala, se ele vai comer uma coisa, mas ele não tem certeza se ele pode comer ou não, ele está na dúvida, isso aí não é fé, isso aí é pecado. Agora, se está lá, eu tenho certeza, eu tenho fé, eu posso comer, nada vai me fazer, mal nenhum vai me fazer, não é pecado. Então, a gente tem que ter esse um pouquinho desse entendimento, porque senão a gente entra num assim, não fiz por fé, estou no pecado. Não, não é assim. É se tem dúvida. Igual eu sempre falo com as pessoas, se você tem dúvida, na dúvida não faça nada. Porque se tem dúvida, entra na esfera do pecado, porque a fé é certeza. Então, assim, eu, por exemplo, eu tomei vacinas. Claro que eu não queria, eu não quero barreira geográfica, eu quero meu passaporte liberado. Por isso. Mas eu tinha certeza que eu podia tomar, que mal nenhum ia me fazer. Ponto. Não vai, não fez. Agora, quem tem dúvida, eu tenho dúvida. Meu filho, você não está na fé, não toma. Senão você vai morrer. Ou morrer no pecado, ou morrer porque pegou um negócio. Então, é isso, sabe? A gente ter essa sensibilidade de perceber. Igual, gente, tem dia que eu tô com vontade de comer um negócio, tipo assim, um pãozinho, uma pizzazinha, um negócio assim, um pastel de feira, e eu não posso comer glúten. Só que tem dia que eu como, mas eu como na fé, eu como, Senhor, eu quero comer isso aqui, eu vou comer e não vai me fazer mal. E não faz. Agora, tem dia, gente, que eu como, eu quase morro. Porque eu entrei nessa esfera, eu simplesmente comi. Eu não fui lá comendo por fé que eu não iria passar mal com glúten, sabe? É uma coisa que eu fico me vigiando. Às vezes a gente sai quando vê já comeu, né? A gente esquece de falar com Jesus e tal. Mas é isso. Então, eu tinha muito receio disso, porque eu acho, no começo, quando eu comecei a estudar, eu achava que tudo que eu fazia estava errado, porque não é fé, não é isso. É a questão de se tem a dúvida no meio. Ok? O outro ponto é, Deus é um Deus de fé. Está lá em Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ai, gente, eu adoro isso, adoro isso. Deus que vivifica os mortos. Ai, nós vamos aprender lá na frente uma coisa sobre os mortos. Chama a existência as coisas que não existem. É isso que nós temos que fazer. Chamar a existência o que nós queremos. Né? O que o Senhor colocou no nosso coração. Uma coisa que eu aprendi. Que se veio na minha mente, está no meu coração, é porque eu já tenho. Eu só não trouxe a existência. Já é meu. Eu só não soube trazer ainda. Porque não vai nada no seu coração
Gente, é coisa boa, porque é coisa ruim, assim, a gente sabe que não é do Senhor. Nada vai, sabe? Se não já for seu. O Senhor não vai te dar o sonho de ter um helicóptero se o seu helicóptero já não está pronto. Você só não pegou ele ainda. Você tem no seu coração o sonho de ter um helicóptero, pode ter certeza que é o chama a existência desse helicóptero. Ele não ia entrar no seu coração. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, é tão assim. Eu custei muito a entender isso também. Por quê? Uns querem ter uma casa de 5 milhões, outros querem ter uma casa, né, de 1 milhão. Eu estou falando preço para a gente ter uma noção de modelo de casa. Um quer ter um apartamento triplex, outro quer ter uma Ferrari, outro quer ter um Lamborghini, outro, estou falando bem material, gente, porque é mais fácil. Outro quer ter a saúde completamente restaurada. Por que são sonhos diferentes? Por quê? Eu ficava assim, meu Deus, não é para todo mundo querer ter a mesma coisa boa? Não é. Porque nós somos diferentes e cada um tem o seu coração, e tem o seu coração as coisas para cumprir o seu propósito. As coisas vão chegando no nosso coração para cumprir o nosso propósito. Então, talvez eu jamais vou querer ter uma casa de 5 milhões, porque não tem a ver com o meu propósito. Sabe? Talvez o meu propósito vai ter que ser um computador de 50 mil por causa do que eu vou fazer, sabe? Por causa do meu propósito, porque eu vou ficar na internet, né? Fazendo coisa na internet, vamos citar isso. Então, a gente precisa entender que esses sonhos que vêm no nosso coração, a gente começa a observar eles. Eles têm a ver com o nosso propósito. Por quê? Por causa do nosso Deus. O que vem, nós que estamos aliançados com o Senhor, que nós vamos aprender também na aliança de sangue, o que vem para nós é dele, sabe? Eu conversando com um casal de amigos ontem, o sonho deles não tem nada a ver com casa, com carro, com nada disso. É com a academia dela, é com as coisas, mas porque o ministério dela é lá dentro. Lá dentro, ela toca o terror em Satanás. É um negócio assim. A minha câmera até desligou, gente. Ela pega aquelas mulheres arregaçadas, destruídas, e coloca, tem uma academia só para mulheres, e coloca aquelas mulheres lá em cima, assim, em questão de amor, de cuidado. Então, o que é? O propósito dela não precisa, ela não precisa ter uma casa de 5 milhões, ela precisa ter uma academia de 5 milhões. Entende? É isso que a gente precisa entender, a questão do nosso Deus, que é um Deus que chama as coisas à existência. E ele vai dando com os filhos, ele vai distribuindo para os filhos amados dele a medida de o propósito de cada um. Vamos lá, deixa eu falar outra parte, concluindo essa que Deus é um Deus de fé. Deus criou o mundo por meio da sua palavra, usando a fé. Nós sabemos disso. Até a Maria Eduarda já sabe que Deus falou. E ela fica aqui falando que Deus falou. Pois chamou à existência tudo que existe sem haver nenhuma evidência visível desta realidade. Ou seja, chamou como se já fosse. O que acontece? Deus não falou haja luz? Existia luz, gente? Haja os animaizinhos. Eu esqueci como é que ele falou com os animaizinhos aqui agora. Tem tanto tempo que eu estou lá no Ministério Infantil que eu esqueci. Ele simplesmente falou e não tinha evidência nenhuma que isso existia. Tipo assim, ele não recriou, ele não melhorou a luz, ele não melhorou o sol, ele não melhorou a planta, ele não melhorou o peixe. Ele simplesmente falou como se já existisse e tudo existiu. Eu vou contar uma coisa para vocês. A ciência descobriu que tudo que existe no universo, na Terra, no planeta Terra, no universo, em tudo, tem a partícula do som. Tudo. A gente já sabia, né? Mas a ciência descobriu que lá nas plantinhas tem a mesma partícula do som que a gente fala, é a mesma partícula da nossa voz. Tem nas plantas, no peixe, em tudo tem a partícula do som. Tá aí, ó. Por que tem a partícula do som em tudo? Porque Deus falou.
né? Simples assim. Ai, e ele desta forma, e é desta forma que a palavra nos incentiva a imitar a Deus. Como seus filhos amados, devemos nós, portanto, exercer a mesma fé do nosso Pai. Que está lá em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Gente, é muito lindo. E tem gente que às vezes tem dúvida. Tem até uma música que fala que ninguém explica Deus. Me dá uma agonia. Se você não conhece Deus, olhe para Jesus. Jesus é Deus. Jesus, ele imitou o Pai. Ele fala lá em João 14, 15, 16, 17. Num desses, que eu estou estudando esses versículos, esses capítulos, ele fala para que ele estava fazendo o que o Pai falava com ele. Então, Jesus era a imitação, imitou o Pai, ele copiou o Pai foi o exemplo dele. Então, se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus, olhe para o caráter de Jesus, olhe para o que Jesus fala, que Jesus falou, né? E ele fala com a gente o tempo todo. Olhe para ele. Aí, se você fala assim, mas como, né? Eu já ouvi gente falando, como que eu vou imitar Deus? Ei, Luciana, seja bem-vinda. Eu não sei como. Gente, sabe sim. Olha para Jesus, é ele. Não tem outro, tem ele. Ele é o nosso modelo. Agora vamos para outro tópico. O que a fé pode? Eu amo isso. O que a fé pode? Tudo é possível. Gente, pela fé, tudo é possível. Deixa só eu aceitar a Maria do Carmo e a Fabiana. Tudo é possível. Está lá em Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Hoje eu botei uma montanha aqui para sair, eu joguei ela no mar aqui hoje, gente. Vocês não fazem. Eu vou contar. Eu estava trabalhando à tarde, eu atendi um pouquinho, mas eu parei, eu falei com o Senhor, eu vou ficar um pouco, porque o meu propósito agora é não trabalhar nas segundas mais, me dedicar a estudar, final de semana e segunda. Mas hoje eu tive que atender umas clientes que tinha que ser feito hoje. Aí eu imprimi o material todo. E na hora que eu botei na máquina para cortar, a máquina não estava reconhecendo, não estava cortando. Aí isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que imprimir de novo. E poderia dar errado de novo. Falei, mas não vai não. Não vai não, porque já são quase 4 horas da tarde. Eu falei que 4 horas da tarde eu ia parar. E eu já tinha que começar a trabalhar, já era meio-dia, tá? Ainda parei para arrumar a Maria para ir para a escola. Eu não trabalhei, né? Eu fiz uma coisinha aqui. Aí eu fui e falei, é assim. Peguei um pincel preto, marquei os pontinhos aqui, porque a máquina tem os pontos que ela reconhece, deu engrossada nos pontos, e falei assim, pai, esse negócio tem que cortar agora, porque eu tenho que parar de trabalhar agora para estudar a tua palavra, para ficar com o Senhor. E vai funcionar agora. Botei na máquina, o negócio cortou. Ele nunca cortaria, porque essa máquina ela é importada e ela não é assim, não. Ela não funciona como eu quero, mas eu coloquei. Falei, anjo, quem quiser vir, que venha, mas que arruma ela aqui agora, que esse negócio vai cortar para eu poder parar de trabalhar, vai. Gente, colocou. Nem eu acreditei depois, eu fiquei assim. Porque quem conhece o sistema e a máquina sabe que não é assim que ela funciona. Não é eu fazendo marcação nela que ela ia funcionar. Mas não foi eu, né? Então é isso, sabe? É você falar com o problema e ele tem que rachar fora. Ele não pode ficar. Mas é falar, a gente não duvidar, vai lá e faz e segue a vida como. Agora, se não tivesse resolvido, eu ia seguir a vida do mesmo jeito. Eu ia parar o serviço, eu só ia fazer amanhã, porque eu falei que 4 horas eu ia parar, que eu ia me dedicar a estudar.
E ponto, sabe? É isso, é essa convicção que a gente precisa ter. Isso é com tudo, é com doença, é com financeiro, é com casamento, é com qualquer coisa, gente, é com marido. Fala, acredita, bota convicção no coração e age como aquilo já aconteceu, pronto, acabou. Outro versículo, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Gente, Jesus falou isso. Né? Ele falou que a gente pode. Aí tem uma frase que falando assim, é fácil para todo cristão crer que para Deus nada é impossível, mas Jesus garantiu que tudo é possível para aquele que crê, e não somente para Deus. Dessa forma, a fé nos permite viver o que é impossível, como está escrito em Marcos 11, 23. Porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. É isso aí. Esse versículo é tão verdade, que esse foi o primeiro versículo que eu ouvi. Esse é o versículo do Rema. Ele tem ele na capa das apostilas. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Não, não dá para ver, não, mas aqui, ó. Cadê? Aqui nessa biblinha, aqui está escrito Marcos 11, 23. O primeiro versículo que eu ouvi lá. E esse versículo entrou no meu coração. E por causa desse versículo, eu consegui formar, eu consegui fazer um monte de coisa. E hoje, eu botei os negócios aqui para funcionar, porque eu precisava. Sabe? Isso aqui tem que ser uma convicção tão verdadeira no seu coração, que se Jesus chegar para você e falar assim, minha filha, não é não, você vai falar, mentira sua, Jesus é sim. Você falou que é e é. É duvidar até se Jesus falar com você que não é. Entende? Porque a fé precisa desse motor aqui para ela seguir. Aí, uma parte, vou até tomar uma água, que eu gosto muito, que é Hebreus 11, que a gente leu Hebreus 11, né? Ele fala um monte de coisa sobre fé. Eles falam assim que a galeria da fé, não é? O pessoal usa muito essa expressão, que Hebreus 11 é o versículo da galeria da fé. Aí eu não vou ler ele todo, vocês vão ler. Em casa, dever de casa, tem muito versículo aí para ler. No verso 2, ele fala que a fé, ela é usada para obter bom testemunho celestial. Ô, gente, já imaginou você ter bom testemunho celestial? Lá no céu, você tem as pessoas estão lá elogiando as pessoas, é ótimo, né? Deus, Jesus, os anjos, seja lá quem mais estiver no céu, elogiando a sua fé. Você sendo bom testemunho lá no céu, porque o que importa, no final, o que vai importar para nós é lá, né? É na hora que a gente chegar cara a cara com o Senhor. Né? Nosso testemunho foi ele. No verso 3, ele fala sobre entender princípios espirituais. No verso 4, ele fala para oferecer sacrifícios excelentes a Deus. No verso 5, ele fala sobre ser trasladado e vencer a morte. Olha aí que eu falei que a gente ia ver. Qual a escritura? Hebreus 11. Hebreus 11, no verso 5, ele fala sobre ser trasladar a fé para ser trasladado e vencer a morte. Nós já sabemos que a gente não precisa morrer, né? O verso 6, agradar e se aproximar de Deus, além de por isso receber galardões. O verso 7, ser divinamente instruído. Gente, até para a gente ser instruído, a gente precisa da nossa fé, tá? Tem que ser fé. No verso 8, receber direção quanto ao futuro. As pessoas que gostam aí de saber, quem gosta, né? O que o Senhor tem para nós e como é que vai ser, é pela fé. Você recebe pela fé, você fica sabendo pela fé. Gente, o Senhor, ele opera na nossa vida de acordo com a nossa fé. Se você tem fé para não morrer, você não vai morrer. Se você tem fé para ser trasladado, você vai. Né? Eu estou crendo. Gente, vocês não têm noção de como eu estou querendo ser trasladada. Nossa,
oração. Nossa, tem muitos anos que eu fico buscando isso. Falei, Senhor, que dia que eu vou entrar? Acho que eu já contei aqui de uma missionária, ela foi do Rema, é professora do Rema, e ela tinha que fazer missão na África. E ela chegou no aeroporto e ela perdeu o voo. Aconteceu alguma coisa lá, aí ela tinha que pagar mais R$ 900 para ir em outro voo. Gente, mas isso, quando eu fazia o Rema, né, 2015, para ir R$ 900 era muito mais dinheiro que hoje. E ela não tinha, ela tinha dinheiro para ir para fazer a missão e voltar. Aí ela sentou na cadeira lá do aeroporto e começou a chorar com o senhor. O senhor mandou ela ir para o banheiro e levar a mala. E entrar dentro da cabine com vaso, que tinha vaso, é só entrar no banheiro, ficar lá dentro da cabine com a mala. Ela entrou e sentou, e chorando, baixada. Na hora que o senhor falou com ela, levanta e sai, que ela levantou, que ela abriu o olho, ela estava dentro do aeroporto da África, com o passaporte carimbado, como entrou na África legalmente. Tá? Professora do Rema, ela existe, ela é de carne e osso, mas ela tinha um propósito. Entende? Esse travadado. Não é assim, eu vou ali, vou aqui, vou passear. Ah, eu vou para a Disney. Não, querido. Só se você for para a Disney evangelizar. Fazer, né? Cumprir sua missão de vida, é seu propósito. Então, isso é possível. Está escrito aqui. Eu não estou falando mentira, está na Bíblia. Ai, gente, qual que eu parei? Receber direção do futuro é o verso 8. O verso 11. Vencer a esterilidade e gerar filhos. Olha aí para as mamães e papais. Quem ainda não é, né? Verso 20, abençoar seus herdeiros. Agora sim, mamães e papais. A fé é para abençoar seus herdeiros. Verso 22, profetizar e determinar seu fim. Como que vai ser o seu fim? Você pode fazer isso pela fé, você vai determinar. Verso 27, ver o invisível. Aí, quem quer ver Jesus, quem quer ver os anjos, quem quer ver Deus, quem quer ver a quarta dimensão, né? As outras dimensões e tal, tá aí, ó. É para isso. Verso 27, Hebreus 11, 27 fala sobre isso. Verso 29, atravessar o mar. Olha, gente, atravessar o mar, olha que maravilha. É engraçado, eu tenho vontade desse. Verso 31, destruir muralhas. Verso 33, subjugar reinos, praticar a justiça, obter promessas, fechar a boca de leões. Tá vendo? Olha quanta coisa a gente pode fazer só ativando a nossa fé. E o verso 34, extinguir a violência do fogo, escapar do fio da espada, tirar força da fraqueza e se tornar poderoso na guerra e colocar em fuga exércitos. Tudo pela fé. Gente, T.L. Osborne, vocês conhecem, né? Ele teve uma vez que ele foi para um país na África, não sei se vocês já viram ele contando isso, que quando ele chegou lá, ele percebeu todas as potestades, né? Porque eu até fiz uma masterclass semana passada, 2 aulas, assim, com o cara ali, explicando sobre as potestades, os governos, né? As potestades que reinam os governos e tal, que rege todas as nações e tal. Aí ele chegou e falou assim, T.L. Osborne chegou aqui. Vocês estão todos amarrados, vocês não podem fazer nada aqui. Eu estou repreendendo vocês agora. Vocês vão ficar amarrados. E ele ficou 30 dias nesse país. Ninguém morreu nesse país. Ninguém ficou doente nesse país. Ninguém brigou. O cara tinha tanta noção, e ele tinha tanta fé e tanta noção de quem ele era, ele tinha isso tão revelado dentro dele, que ele amarrou, gente, todas as potestades daquela nação, por 30 dias. No período que ele ficou lá, não teve nada de ruim. Eu fico arrepiando, assim, que eu gosto muitas coisas dele, eu leio nos livros, gente, olha isso. Mas o que é isso? Consciência de filho.
fé completamente ativada. Sabe quem ele é. Sabia, né, que ele foi com Jesus. Agora, nós vamos falar sobre tipos de fé. São 4 tipos de fé. A fé natural. Vou falar como que é a fé natural. É a fé que nós exercemos para ter convicções comuns, simples, como acreditar que existem os átomos, os nêutrons, os elétrons, que a Terra é redonda, que tem um piloto lá na cabine do avião, que você não vê, mas você está lá, né? O piloto está lá, esse avião está indo, né? Tem um anjo com ele, inclusive você manda o anjo ficar lá com ele, essas coisas todas. Isso é uma fé natural. É a fé aqui, da nossa casa, do nosso dia, ali, né? Tal, das coisas que existem, né? Fezinha básica. Todo ser humano tem essa fé. Todo. À toa ou não, né? Como diz a Renata, à toa ou não, ele tem essa fé. A fé mental é a fé que concorda mentalmente com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a verdade, mas não tem ousadia de agir à altura e crer. É apenas uma concordância mental. Eu concordo com a palavra, não, a palavra de Deus é verdade, não, ela é verdade, sim, claro que ela é. Mas eu não faço milagres, não opero maravilhas, não ando curado, não oro pelo meu amigo, vivo uma vida de problema, discussão em casa, é aquela coisa, não age à altura do que a palavra fala. Essa é a fé mental. Aí tem a fé do coração. É a fé que Deus repartiu com cada um dos que tornaram seus filhos. E pelo novo nascimento, né? Quando a gente aceitou Jesus. Esta é a fé do tipo de Deus. É a fé que vamos estudar nessa matéria. Agora que nós vamos começar a matéria, nós vamos estudar a fé do coração, porque é ela que vai ativar tudo que precisa ser ativado em nós, é ela que nos interessa. E tem também o maravilhoso, o dom da fé, ou fé especial. É o dom espiritual, ou uma manifestação do Espírito Santo, em um dado momento específico, visando um fim proveitoso. Está lá em 1 Coríntios 12, do 9 ao 11. Vou ler. Há outro no mesmo Espírito, a fé. E há outro no mesmo Espírito, dons de curar, e há outro operações de milagres, e há outro profecia, e há outro discernimento de espíritos, e há uma variedade de línguas, e há outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Mas esse dom da fé, nós vamos estudar lá em Manifestações do Espírito Santo. Né? Agora nós só sabemos que ele existe. Ele é um dom. Gente, e esse dom da fé, quando ele opera, você faz as coisas sem nem saber que você fez. Você perde o controle. Porque já aconteceu comigo. Eu estava no culto, a irmã do meu cunhado estava do meu lado, e ela tinha um problema seríssimo na coluna. Andava toda assim, feita. E eu senti que era para eu colocar a mão nela, nas costas dela. Claro que eu não colocava, né, gente? Imagina, o que eu ia fazer? E eu fiquei, de repente, a minha mão foi sozinha nas costas dela, e eu passei a mão nas costas dela, e minha mão queimou. E minha mão começou a queimar, e eu fui passando nas costas dela. E eu falei alguma coisa, eu não sei o que eu falei. Começa por aí, que você perde. Você não tem noção. Eu falei alguma coisa com ela, passei a mão, queimou a minha mão ficou queimando. Eu fui no banheiro lavar a mão, gente, a minha mão queimava. A mulher foi curada, não precisou operar da coluna. Foi assim, ó. Isso é o dom da fé, você nem tá. Gente, eu não estava pensando nisso. Eu tinha acabado de começar a estudar no Rema, eu nem tinha noção do que estava acontecendo direito. Eu só chorava, o meu negócio era chorar, porque eu estava descobrindo tudo. É o dom. Então, assim, é muito maravilhoso o dom da fé. Que ele opera para você fazer coisas com um fim proveitoso, para abençoar a vida de alguém.
mas isso nós vamos dar depois. Agora, nós vamos falar o que é a fé bíblica. A fé bíblica, ela tem uma frase do Kenneth Hagin que eu vou ler para vocês. Então, peraí. Como vimos, há vários tipos de fé e qualquer pessoa tem posse dela, independente de ser salvo ou não. No entanto, a fé do tipo de Deus ela é sobrenatural, que crê com o coração a despeito do que dizem os sentidos físicos. Não importa o que dizem os sentidos físicos, a fé do coração ela acredita na palavra. Interessa. Ela fica com o que a palavra fala. Aí o Kenneth Hagin explica desse jeito assim, ó, é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Porque a gente começa tendo esperança ali, né? Vai. Não, aí, da esperança já tem que mudar para a fé e falar, não, é meu, deixa eu pegar, é uma cura, é minha. Eu sou curado. Não importa se está doendo, o que está acontecendo. Eu sou curada, minha realidade é essa, acabou, pronto, acabou. E sou curada. Eu aprendi, eu não sei nem com quem agora fugiu, mas deve ser o Joseph Prince, que quando eu estou com uma coisa assim, a forma que Satanás usa para trabalhar na nossa mente, ele não fala assim, você não está curada. Para você. Tipo assim, porque se falar assim, você não está curada, você vai entender que é uma terceira pessoa que está falando com você. Ele manda para sua mente assim, ó, eu não estou curada. Ele usa o eu. Ele não usa uma terceira pessoa para falar com a gente, para mandar informação para nossa, porque ele ataca a nossa mente. Nós vamos aprender isso também lá na frente, nós vamos aprender. A única forma que ele consegue, né, é mandar para nossa mente. Então ele manda para nossa mente assim, eu não sou capaz de dar aula para ensinar para as pessoas sobre fé. Entende? Ele não fala assim, você não é capaz, porque se ele falar você não é capaz, você vai entender que é ele e você na hora vai rebater. Mas não, ele manda informação assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso dar certo. O eu. Porque aí você acha que realmente é você, mas não é, porque você tem um espírito. O seu espírito já está convertido. O seu espírito está ligado com o Pai. Você tem o Espírito Santo te ensinando todas as coisas. Por que você não vai conseguir? Como que você não vai conseguir fazer? Entende? Você vai sim, porque é pelo Espírito Santo. Como eu aprendi isso, hoje ele nem tentou me atacar desse jeito. Ele tentou me fazer passar mal. A minha garganta começou a doer, minha cabeça doeu. Ai, deu um monte de coisinha, mas foi passando. Mas era coisa assim, gente, durava 10, 5 minutinhos e já passava. Por quê? Eu entendi. Não adianta ele falar assim, eu comigo. Eu já sei. Entende? Aí a gente precisa estar ligado nessas coisas, porque ele vai usar essas coisas para nos afetar agora, para nos afetar. Vai falar assim, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu. Esquece o eu, você já até morreu. Quem vive é Cristo, né? A gente já está morto há muito tempo. Para quê? Né? Aqui, vamos algumas... ele tem algumas traduções de Hebreus 11:1 que eu vou ler para vocês. Na versão Moffat, eu não conheço, né, eu conheço aqui pelo Rema, mas eu nunca tive contato com essa Bíblia, tá? Nunca peguei nada nela. Hebreus 11:1. Ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que nós não vemos. Aí, na versão difusora, também nunca peguei. 11:1, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza das que não se veem. Tá igual a... muito parecida com a Almeida. Hebreus 11:1, na edição pastoral. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem.
Muito legal isso. Aí na versão amplificada, né, que ela é americana, ora, a fé é a certeza. Aí entre parênteses está assim, a confirmação do título de propriedade. Adorei isso, gente. Eu amo o título de propriedade. Nossa, pai. Das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. Aí, em parênteses, está assim, fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Olha isso. Não importa o seu sentimento enganoso, gente. Não importa o que você está sentindo. Não importa é a sua fé, a palavra que Jesus falou a seu respeito. Pronto, acabou. É isso que é a realidade. Sabe por que eu fico vendo? Eu fico vendo, Jesus fala assim que a gente tem que ter o coração como de criança, né, e tal. Eu vejo. Os meus sobrinhos, eles trazem a realidade do que eles querem, gente. Nem que seja a tia comprando, mas faz tudo que eles querem, sabe? Assim, porque eles falam de uma forma, eles não estão duvidando. Eles não estão igual a gente pensando, mas como é que eu vou fazer? Vai ter que pagar? Nossa, alguém vai ter que. Nossa, meu Deus, eu vou ter que trabalhar tanto. Não, eles só falam assim: eu quero isso, eu vou ter isso. E pronto. Eles fazem cartinha para o Papai Noel. Não chega. A gente sabe que é o papai e a mamãe comprando. Mas é isso, sabe? Então, nós temos esse papai e as crianças têm também. É só a gente escrever a cartinha. Se a gente não está conseguindo falar, escreve a cartinha. Faz aí, ó, faz um título de propriedade. Faz o título de propriedade, a gente escreve. Eu sou proprietário de tal, 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 tal coisa e assina. Pronto. É seu. Se precisar, até reconhece em cartório. Mas faz, sabe? A gente precisa ter esses atos, assim, sabe? De falar assim, não é e pronto, acabou. Está escrito aqui, ó. Pega a Bíblia e lê e fala, não está escrito, então isso aqui é meu. Por fé eu tomo posse. Agora vou ler 5 pontos que a gente percebe quando leu, né, que são, assim, perceptíveis quando nós vemos essas versões de Hebreus 11:1. Para que a fé se manifeste, precisamos de uma esperança, ou expectativa inicial. Em outras palavras, ela fala sobre expectativas, desejos e anseios. Quando passamos a crer, começamos a ter uma posse antecipada, ou um título de propriedade daquilo que apenas esperamos. Temos uma certeza, uma garantia, pois aquilo que era apenas esperado agora tem uma substância, um fundamento. Fé é certeza e não tentativa. Ela possui e não almeja. A fé não está almejando nada. A fé já tem. Ela já pegou para ela. Pronto, acabou. Se estivermos olhando para algo no futuro, não estamos crendo, pois a fé possui o agora, o que se espera. Na fé agora, né? Eu até falei isso naquela aula lá, no dia que eu ministrei. Fé lida com o que não se vê. Essa, por sua vez, prova que, mesmo que não veja, o objeto desejado é real. De fato, fé testemunha que existe o que os olhos naturais não podem enxergar. Não preciso falar mais nada, né? Vamos ler Romanos 4:21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A palavra traduzida para a expressão plenamente convicto é a palavra grega fleropório, difícil mais falar, que pode ser interpretada por encher, preencher, fazer com que algo seja percebido como cheio, pleno, completo. Então, gente, isso aqui nos dá a certeza absoluta de que o Senhor vai fazer tudo que ele prometeu mediante a nossa fé. Aqui vai começar agora a falar de Abraão, nós vamos passar bem rapidinho, porque a gente já conhece, né, Abraão. Abraão tinha uma certeza completa.
nada o provaria contrário. Mesmo que ele não visse a promessa, ela era real para ele. Aí tem uma pergunta aqui. O que fé bíblica não é? Que depois a gente vai... para compreender... Então, o que a fé bíblica não é? A fé bíblica ela não é um fingimento. Fingir, segundo o dicionário, é simular, aparentar, intimidar, fantasiar. Isso está escrito lá em 1 Timóteo 1,5. Olha só. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Ou seja, a fé, tem gente aí que tem uma fé hipócrita, uma fé fingida, né? No nosso caso, eu creio, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo 1, do 4 ao 5, também fala, ó, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Olha só, nesses 2 versículos ele fala de fé e de fingimento. Então, a fé ela não é fingimento. Olha só, olha uma explicação que tem aqui. Você tem que falar para o monte e não pode fazer isso se está fingindo que o monte não existe. A gente leu lá em Marcos 11, 23. Você não pode fingir que a coisa não está acontecendo. Ela está acontecendo, ela é real na sua frente e você vai falar com ela crendo que resolveu. Mas você precisa reconhecer que você tem, que naquele momento tem aquele problema, sabe? Muitas pessoas têm medo de admitir os fatos, mas enquanto estamos no mundo onde os demônios operam, problemas virão nessa vida. Então é isso. Quando vier o problema, reconheça que ele veio e fale com ele sem fingimento, crendo que ele vai ser resolvido, que o Senhor resolveu, pronto, acabou. Porque não dá para a gente viver alienado como se a coisa não estivesse acontecendo. Está, né, ou aconteceu, seja o que for, mas também cremos por fé que já está tudo certo. Só que a gente vai ter que falar para o problema, para ele ir embora. A gente vai ter que dar ordens. A fé não é desejar. A mulher do fluxo de sangue desejou por 12 anos ser curada, gastando tudo o que possuía com médicos, mas não melhorou. Pois não foi o desejo que manifestou a cura dela, mas sim a fé. Isso está lá em Marcos 5, do 25 ao 34. Eu não vou ler não, tá? Mas depois vocês anotam e pode lá ler. Ela ficou, né, desejando, né, até que ela teve uma atitude de fé, que ela saiu lá na multidão, no meio da multidão, né, criou coragem e tocou na roupa de Jesus, né, foi curada, a gente sabe a história. Fé não é um sentimento. Aqui está falando, ó, precisamos compreender que fé é espiritual e os sentidos são naturais. 2 Coríntios 5,7 fala sobre isso, ó. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, aí, ó, nós precisamos entender. Se eu estou... Sentidos é natural, é do corpo humano. A fé é sobrenatural. Então, quem anda por fé não anda pelo que está vendo. Anda pelo que acredita. Pelo que a palavra do Senhor fala. Porque os sentimentos, eles ficam aflorados, eles dependem das coisas tangíveis, das coisas visíveis, ele depende do que está acontecendo, ele depende do cheiro, do gosto, ele depende do meio ambiente que a gente vive. E a fé não. Porque Paulo estava lá na prisão, cantando, feliz da vida. Né? Qual o versículo? 2 Coríntios 5,7, sabe? E tem também, olha só que interessante, Abraão não atentou para o corpo mortificado e não considerou que os sentidos lhe apresentavam, mas atentou para a palavra de Deus, que Deus havia dado ao mesmo. Está lá em Romanos 4,19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido,
sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele sabia da realidade dele, mas ele não deixou isso que ele sentia, que ele percebia, afetar a fé dele. Se Deus falou com ele que ele ia ser pai de multidões, ele foi pai de multidões, pronto, acabou. Né? Ele não olhou a circunstância. Isso é o que não é fé. Fé não é sentimento, fé não é desejo, e a fé não é fingimento. 3 coisas que fé não é. Aí, agora, nós vamos saber de onde origina a fé. Gente, nossa, pai, tem muita coisa. Acho que eu não vou conseguir falar tudo hoje, não. Eu separei, tipo assim, preparei para acabar a matéria em 2 aulas, mas eu tô achando que não. Nossa, é muita loucura isso aqui. Meu Deus, eu fico doidinha. Onde se origina a fé? A fé vem de Deus. Todos os filhos recebem uma medida de fé do tipo de Deus quando nascem de novo. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Está lá em Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E se Deus ele nos pediu para andar em fé, ele ia nos dar a condição da gente andar em fé, da gente obedecer. Deus não ia falar para a gente andar em fé, para a gente viver em fé, e não dá essa fé para nós, não dá essa condição para a gente. Porque ele não é doido, gente. Deus é normal. Né? Ele não fez coisas imperfeitas. Vamos ler. Portanto, é o Senhor quem reparte a fé entre os homens. Está lá em Romanos, vocês viram que a gente fica muito em Romanos e... Ai, meu Deus. Romanos e Hebreus, né? São uns versículos bem chaves da nova aliança, tá, gente? Versículos não. Cartas, são livros bem chaves da nova aliança. Romanos 12:3. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós recebemos uma medida de fé. É o nosso músculo, que eu falei no início. A fé como um músculo. O pessoal usa muito esse exemplo. Então, a gente vai ter que exercitar esse músculo agora. Vamos fazer esse músculo crescer e ficar bombadão. Né? Nosso objetivo é esse. Em Efésios 2:8 também fala que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós estamos tranquilos. Chegamos até aqui, graças a Deus, o Senhor nos deu uma medida de fé. Ótimo. Nós temos a fé. Agora nós vamos só exercitar essa fé. Só fazer, porque a fé resolve tudo, gente. Vocês vão entender. Vocês vão descobrir que é a fé que resolve as tretas tudo. Jesus é o consumador da nossa fé, né? Está lá em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus abriu mão, né, da alegria lá, para vir cá morrer na cruz, né, no nosso lugar. Agora vem a parte que a gente não faz. Não faz muito, porque Deus nos deu uma porção da fé dele. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela ali, naquele nívelzinho raso, vou deixar ela dormir, ou eu vou fazer a minha parte? Que aí fala como vem a fé. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Essa versão está escrito isso, mas as outras versões está escrito a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Renata falou sobre isso semana passada. Então, isso aqui não pode ouvir jornal, não pode ouvir notícia ruim, não pode ouvir fofoca do vizinho, do amigo.
Isso aqui não pode ouvir nada além da palavra. Nada que seja bom. As boas, é coisa boa. Porque a nossa fé vem por aqui. Então, se eu estou vendo o jornal, aquele jornal que tem aquele jornal, não, acho que nem existe mais jornal impresso que você torce e sai sangue. Isso vai aumentar a nossa fé, gente? Nunca. Se eu entro em discussões, se eu estou ouvindo discussões, já estou fazendo errado. Porque a expressão da palavra de Cristo aqui se refere, no grego ela é usada a palavra rema, que é a palavra falada, a palavra revelada. Então, qual é a palavra que você está ouvindo? Se você está vendo os jornais, se você está vendo as notícias de política, as notícias de guerra, as notícias de morte, as notícias de... sei lá, eu nem sei que eu não vejo notícia, eu não quero saber. Como que isso vai te ajudar na sua fé, a você andar no sobrenatural, você falar para o monte, para ele se jogar no mar e ele jogar no mar? A gente só vai conseguir jogar o monte no mar na medida que a gente tiver com a nossa fé ali, ó, operando nível hard. Só a palavra nos interessa. Eu não consigo servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para sair água salgada e água doce da mesma boca. Como que eu vou estar falando a palavra, declarando a palavra, agora, e daqui a 5 minutos eu vou estar falando uma outra coisa, sei lá, falando mal de alguém, sei lá, julgando, sei lá o que for, me envolvendo numa discussão por qualquer motivo que seja? Isso não é fé, não, gente. Não é a palavra, não. Porque quando a palavra está no seu coração, você tem tanta misericórdia, mas tanta. Você olha para a pessoa e fala assim, não, coitada dela. Eu tenho amigos meus de infância que falaram que eu estou doida. E claro que eu não era isso, né, gente? Temperamento colérico. Não acreditava em Deus, vocês imaginam como que eu era. Estou falando por mim. E hoje as pessoas falam as coisas e falam, nossa, gente, coitada, gente, não, está precisando tanto de Jesus, precisam converter. Eles olham para mim e falam assim, gente, ela tá louca. Ela enlouqueceu. Não, é Jesus. Gente, quem foi muito perdoado, muito perdoa. Quem é muito amado, muito ama. A gente precisa só ter consciência disso. Nós vamos ter sobre o perdão e o amor aqui para papel, tá? Isso aqui é só introdução. Ontem eu me senti tão amada aqui na Terra, embora foi Deus me mostrando, sabe? Eu tenho certeza. O pessoal, alguém deve ter visto que eu postei, que eu fiz questão de mostrar. A minha sobrinha me acordou ontem com uma caixa de Ferreiro Rocher, aquele bombom maravilhoso, caríssimo, e uma cartinha escrita "Eu te amo". Ela veio aqui em casa me acordar, beijou, abraçou e foi embora. Hoje ela veio comer o bombom todo. O que tinha ela comeu, ela é uma graça. Aí eu fui na casa da minha amiga, pegar um livro emprestado com ela, e ela falou, não, você vai ficar aqui. E a gente começou a conversar, não eram 11 horas da manhã, eu saí da casa dela 4 horas da tarde. A gente almoçou, começou isso, e ela tem 2 filhos pequenininhos. O menorzinho, ele me abraçava e sentava no meu colo e ficava passando a mão assim. Aí a mãe dele assim, ele chama Dan. Dan, vai brincar lá fora, dá sossego sua tia. Não, mamãe, eu tô aqui só amando ela, olhando para ela, ela é tão linda. Sabe? É coisas assim, o Senhor está mostrando o amor dele para a gente nesse tempo, dessa forma, porque Deus não vai descer do céu e passar a mão no meu rosto, ou fazer uma cartinha e falar que me ama, ele vai usar a pessoa para demonstrar isso. E quem recebe a palavra de Deus revelada no coração, essa palavra rima, é assim. Não tem, gente, não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus e sair de lá e virar e ser a mesma pessoa que você era. Julgar, condenar, falar que não pode ser, que não é.
Não tem perdão, não vou perdoar fulano. Quem é você para não perdoar alguém? Você está negando a cruz que Jesus fez lá? Beleza, né? Quando fala isso comigo, eu falo assim, misericórdia. Tá bom, se você tá mais que Jesus, é um problema assim. Eu não tenho problema de perdoar ninguém, de amar ninguém, não me preocupo com isso. Por quê? A minha função aqui é essa. É amar as pessoas. E até para amar as pessoas eu preciso de fé. Porque se não for, vocês vão ver depois. Vamos lá. Vamos passar a fé. Nós já vimos que ela vem pelo ouvir a palavra. A gente tem que estudar a palavra. Ele cita aqui, quer ver? Ele fala assim, que quando a pessoa fecha o coração para a palavra, mesmo que ela esteja ouvindo fisicamente, ela não vai receber fé. Porque tem que estar com o coração aberto para receber. Senão não vai. Aí ele pega Mateus 13, do 13 ao 16, que fala que ele fala em parábolas, que ele fala do... Quer ver? Tem ouvindo? Não entendi. Vou ler. Mateus do 13 ao 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvires com os ouvidos e de nenhum modo entenderes. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Olha isso. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Ele, nessa parábola, estava falando que se a gente receber, se a gente ver, ouvir, receber no nosso coração, nós vamos ser curados por ele. A palavra tem poder de cura. A cruz foi para a nossa salvação, e o pacote da salvação é completo, ele inclui cura. Entende? Então, aí, às vezes, a gente precisa olhar para o nosso coração. Fé para consertar o coração, gente. Até isso a gente precisa ter. Ele fala na palavra do semeador, ele fala, o primeiro ponto, ouvir e não compreender. Mateus 13, 19 fala, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e rouba o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Se eu não me engano, a Renata já falou sobre isso aqui. Eu acho que foi a Rê que falou. Receber com alegria, porém sem firmeza. Está em Mateus 13, 20 a 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. É que as pessoas, tipo assim, que se falar com ela, ela vai negar Jesus, né? Tipo assim, qualquer coisa, vem um ventinho, vem uma coisinha, vem um falando outra coisa, uma coisa, aí esquece a palavra. Recebeu o oba, é o que eu mais vejo aqui na minha cidade, é o oba-oba do evangelho. As igrejas do oba-oba. E o povo vai, grita, rola, cai no chão, não dá um mês, gente, está lá de novo. Fazendo, sabe? É isso aqui. Não está enraizado. O 3, ouvir, mas deixar ser sufocada pelos cuidados e pela ganância. Está em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não precisa nem citar, né? Isso aí a gente já está cansado de ver na mídia. Ouvir e compreender, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 100 por 1.
Portanto, podemos compreender que aquele que não apenas a ouve, mas também a compreende, é frutífero no reino, pois acolheu a palavra com mansidão no coração. Vamos ver isso lá em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Que lindo isso, né? E tem outros, tá? Vocês podem ler. Provérbios 4, do 20 ao 23. Que o final ele fala sobre tudo que tem que guardar, deve guardar o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Cadê o outro? Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E Salmos 1, do 1 ao 3, também fala sobre essa questão de você guardar, ter a palavra no seu coração. Tem duas palavras no grego para traduzir palavra de Deus. Uma delas é logos. Logos é a palavra integral de Deus, o verbo de Deus. Essa palavra nasceu junto com a filosofia. E tem o sentido de expressar a ideia que os filósofos têm sobre o mundo, a vida e tudo mais. O logos de Deus é aquilo que Deus expressou sobre todas as coisas. Aquilo que Deus deu a conhecer de si mesmo e do que ele criou. Está lá em João 1, 3 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como ungido do Pai. E tem a palavra rema, que é a palavra falada, né? Que está em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesse versículo de Efésios 6:17, ele usou a palavra rema. Lá em João, ele usou logos, que foi expressando tudo que Deus fez. Já que em Efésios, ele está falando para a gente usar a palavra, que é a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra falada. Né? Vamos falar a palavra. O rema também como também é um que em Mateus 4, usa a palavra rema. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós já aprendemos, né, que a palavra rema é a palavra falada, é a palavra revelada. Oi, Rê, pode falar. O rema é a declaração do logos, é isso? Isso, revelação, falando, é a fala. Tá. Agora nós vamos falar a fé do coração. A Bíblia fala claramente que com o coração se crê, ou seja, é nele onde nossa fé se localiza. Não há nenhuma passagem bíblica que demonstre que cremos com a mente, mas a palavra sempre se refere ao coração humano como lugar onde devemos crer. Marcos 11:23. Porque, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. Em Romanos 10, 9 ao 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nós estamos entendendo o seguinte, essa porção de fé do Senhor, ela foi derramada no nosso coração.
Você começa a fazer as ligações ali, ó, ele derramou no nosso coração. Porque esse crer verdadeiramente tem que ser no nosso coração. A gente vê o Renhar fala muito isso, ele ensinou, né? Tantas coisas do coração, vocês já fizeram. Não, Maria, eu não vou conseguir ensinar toda essa matéria hoje, não. Não tem como, não. Eu vou parar daqui a pouquinho, tá? Para a gente conversar. Então, nós precisamos entender que nós temos um espírito recriado na ocasião do nosso nascimento e que essa fé de Deus foi derramada lá no nosso coração. O nosso espírito recriado, pelo que eu de estudo, que eu li, ele é simbolizado no nosso coração físico. Sabe? Então, tá ali, tá aqui no coração, a gente sente, a gente já sabe que as nossas memórias são do nosso coração, né? E se a gente for reparar, só tem um versículo na Bíblia que fala sobre a mente, que é para a gente renovar a nossa mente. Mas o coração está cheio, né? No Rema, eles usam muito a expressão que o nosso coração ou o nosso espírito é chamado de homem interior. Eles entendem, quando eles falam homem interior, está falando do nosso espírito ou do nosso coração. Esse homem interior é como se existisse um hominho que habita dentro do nosso coração e é dele que tem que sair para a fé, a palavra, ela tem que sair desse coração. A fé do coração e os sentimentos. Eu vou falar, Maria vai ter que sair deles, nós também amamos você. Deixa eu ver aqui, gente, vou falar mais umas coisas e porque a fé do coração aqui tem bastante coisa, se eu interromper agora vai ficar meio sem entender. Existe a fé do coração versus os sentimentos. São duas coisas diferentes. A fé natural, que é fundamentada nos sentidos físicos, que nós já vemos, e a fé espiritual, que ela é fundamentada na palavra. Como o João fala lá em João 17 fala, a tua palavra é a verdade. Então, a gente precisa entender se a gente está na verdade natural, de acordo com os nossos sentidos, ou se a gente está na verdade espiritual, crendo que a palavra de Deus é a verdade. Tem esses dois tipos. A gente precisa entender e perceber qual que eu estou andando. Porque o que é para eu andar, eu entendo como filho de Deus, é a verdade espiritual. Vamos ver lá em Romanos 3:10, que fala um pouco sobre isso. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem segundo está escrito para ser justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Verdade contradizem. Quando as verdades se contradizem, a fé, ela escolhe a palavra de Deus, acreditar no que a palavra fala. Se está tendo muita informação, muita coisa, fica lá com o que a palavra fala. Vai para a palavra e diz que não, a palavra fala isso. Não importa tudo que está sendo falado. Vai para a palavra e fica com o que ela está falando. A fé é uma força espiritual. Está falando aqui, Mateus 17:20. Vamos ver. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Está vendo? A fé ela é uma força espiritual. E aqui fala outro tópico. O homem natural ele não pode entender as coisas do espírito. Não tem como. Se você começar a tentar entender essa fé que a gente está falando aqui, no homem natural, na sua naturalidade, você não vai entender, você não vai conseguir viver. Não tem como. Isso é só pelo espírito. 1 Coríntios 2,14, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É só pelo Espírito que a gente vai conseguir discernir.
outra coisa muito legal, a fé vê a resposta. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé vê a resposta. Não interessa o que está acontecendo, a fé está vendo a resposta. Olha, tem qualquer lugar, isso mesmo. Não andamos guiados pelo que nos diz os 5 sentidos. Está lá em 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Crer vem antes de receber. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. A fé crê antes de receber. Aqui tem uma explicação que eu vou falar bem rapidinho, porque nós já estudamos isso, nós já sabemos. A fé em contraste, a fé de Tomé e a fé de Abraão. A fé de Tomé, ela se baseia nos 5 sentidos. Eu já falei sobre ela aqui, a Rita também falou. A fé de Tomé, ele precisou pegar, ele precisou tocar, ele precisou ver, ele ficou nos 5 sentidos para ver Jesus. Vocês podem ler lá em João 20, do 24 ao 29. Porque a fé humana, ela sempre vai questionar, gente. A fé humana, ela vai... Mas por quê? Não, deixa eu ver, mas como? A fé humana quer explicação. Né? Agora, a fé de Abraão, ela se baseia na palavra de Deus. Ela é fundamentada na palavra de Deus, não importando as circunstâncias. Como nós vemos em Romanos 4, 19, que eu já li. Ela chama as coisas que não são como se fossem. Está escrito lá em Romanos 4, 17, também nós já vimos. Ela crê na fidelidade de quem fez a promessa. Romanos 4, 20, 21. Acho que eu já li também. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aí que está o ponto. A gente, mesmo que a gente não acredita na gente, a gente tem que acreditar em quem fez a promessa. O nosso negócio é acreditar em Deus. Sabe, a gente tem dificuldade, eu fui perceber isso, eu falo a gente, eu estou me citando, né, você sabe, de acreditar no que Deus, porque a gente começa a analisar humanamente, e você começa a ver que é impossível, que não vai dar tempo, que não é assim, e tererê, e talalá, que não tem condição. Como? Você quer saber como que vai ser? E lá é da minha conta, como que vai ser? E lá é da minha conta, o dia que vai acontecer? O meu papel é só não duvidar e acreditar. Ponto, acabou. Outro ponto a fé do tipo de Abraão, ela não duvida, mas se fortalece dando glória a Deus, que a gente já leu o versículo que ele saiu aí, ele dava, né, dando glória a Deus. A fé bíblica, ela sempre vai dar crédito à palavra de Deus. Ela sempre vai estar baseada na palavra dele. Ela não tem a ver com sentimentos, com condição humana. Ela se afirma na própria palavra. Ela se confirma. A Bíblia explica a Bíblia. A fé de Deus se explica na palavra de Deus. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Lá em Lucas 1, 38, fala sobre isso. Ó. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumprirá em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pronto. Se cumprirá conforme a tua palavra. E que eu falei, Abraão, ele acreditava em 2 coisas. Que Deus era capaz de cumprir a promessa e que Deus queria cumprir a promessa. A gente precisa ter isso no nosso coração, na nossa fé. Deus quer fazer, ele já fez. Ele quer entregar. Ele quer distribuir. Sabe, igual o Papai Noel, passa na rua, na época de Natal. Ele quer fazer isso, gente. Ele é um pai bondoso.
Mas a minha fé tem que ser a fé de Abraão, que acredita que ele quer fazer. Que sabe que ele é capaz, que ele quer. E que por causa do que ele quer e que ele é capaz, ele vai cumprir. Tem passagem na Bíblia, aquela Marcos 9, do filho que estava possesso e o homem levou ele para Jesus, que ele caía ele se queimava, caía na água, aquela passagem. O pai do menino, ele falou, se Jesus quisesse, Jesus podia ajudar ele, ou seja, ele não sabia se Jesus podia ajudar ele ou não, ele foi. Aí Jesus falou que podia, e falou com ele, tudo é possível que crê, e curou o filho dele, expulsou o demônio do menino. Então, a gente precisa ter essa consciência, que Deus quer e que Deus pode, que ele vai fazer. Outro que não sabia se Jesus queria era... Amado, eu preciso sair. Ai, Lu, obrigada por estar aqui, beijo. O leproso que se aproximou de Jesus, né? E ele falou que se Jesus quisesse, né, poderia curar ele também, limpar ele da lepra. Se ele quiser, claro que ele quer. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa, nós temos que ter a consciência que ele quer. Gente, aconteceu, eu tenho para mim que aconteceu com eles, primeiro para ser exemplo para nós, e segundo, que eles encontraram cara a cara com Jesus. Senão, acho que não ia acontecer. O menino ia morrer endemoniado lá e o outro ia morrer leproso. Até porque, tem lá naquela passagem anterior, os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio lá e não conseguia. Mas é porque a pessoa, ela ficou... Se você... Não é se não tem se com Deus não, gente. Não tem talvez, não. Já fez, já está pronto. Ele quer. Na que eu falei isso, deu outro tópico aqui. Deus pode e quer fazer tudo por nós. Está lá em Hebreus 7, 25. Vou até ler. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Não, isso é João 14, 10 que eu li. Agora eu vou ler Hebreus 7, 25, desculpa. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Deus pode. Olha, lá em Timóteo, nós vemos que Deus deseja ver todos os homens salvos. Deus tem vontade e disposição para isso. Olha o que eu falo. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se isso aqui não está acontecendo, não é por causa de Deus. É porque as pessoas não estão tendo conhecimento que Deus quer isso. A palavra grega para salvo, nessas duas passagens, é a palavra sozo, que significa cura, preservação, perfeição, segurança e libertação. É o pacote completo, né, da salvação.